Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que o planejamento de custos de um projeto é um elemento muito importante para a credibilidade daqueles dados que nós apresentamos para a aprovação do projeto. Se você trabalha como parte de uma empresa contratante ou como owner, nós sabemos que nós precisamos detalhar bem os custos para ter certeza que o escopo está contemplado no orçamento do projeto e dessa maneira temos a oportunidade de avaliar bem quando recebemos as propostas das proponentes. Então, nesse episódio nós vamos discutir a importância do planejamento detalhado de custos para o sucesso de qualquer empreendimento. Olha, se nós falamos que o ano começa no Brasil só depois do Carnaval, então finalmente 2023 começou. Mas eu sei que para o ouvinte do Capital Projects Podcast essa máxima não se aplica, porque são profissionais que estão sempre buscando atualização, desenvolvimento e estão sempre ligados aqui no nosso canal. E eu falei para vocês lá na retrospectiva do ano passado que o canal cresceu muito em 2022, principalmente ali nos últimos meses, e de forma consistente a gente continua crescendo muito no começo desse ano. Então, no começo desse episódio número 98, eu quero agradecer muito o seu apoio, a sua audiência, a sua companhia aqui no nosso canal, porque realmente 2023 começou com tudo. Estamos aí dobrando a audiência nesse primeiro mês, o que tem sido fantástico. Tem muita gente nova chegando no canal, então se você está chegando agora, seja bem-vindo. Não esqueça de seguir o canal nas plataformas. Se você ativar o sininho cada vez que sai um episódio novo, toda quarta-feira, né, vocês são notificados, então você consegue rapidamente ter acesso ao episódio. E também quero agradecer, né, aos nossos membros apoiadores que se inscrevem lá no Catarse e que contribuem mensalmente aqui para o nosso projeto. E quero logo no começo fazer um convite a você que ainda não se associou. Se você gosta do nosso conteúdo, se você valoriza, né, o que você escuta aqui, você vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade de membros que suportam o canal e ajudam a gente a chegar cada vez mais longe. Mas bora lá para o tema do nosso episódio, porque planejamento de custos não é um tema fácil em nenhum projeto. No caso da contratação de novos projetos, a gente sabe que a equipe precisa então planejar muito bem todo o custo de todo o escopo e suas condições de execução, para que eu não tenha aquela situação que, né, a gente aqui no canal não passa, mas a concorrência passa bastante, que é de você estimar o valor de um projeto e no final das contas você acabar estourando demais aquele valor. E isso tudo acontece por uma série de fatores que a gente conhece muito bem. Um dos mais sérios é a falta de você dar visibilidade a todo o escopo e dessa maneira conseguir ter uma estimativa assertiva. Outros fatores, né, podem vir das condições de execução, que são subestimadas, muitas vezes as restrições, as dificuldades, e aí o escopo em si é aquele, mas a execução é muito difícil. Ou então, pelo fato de a empresa não ter, a empresa que está estimando o projeto lá no planejamento, não ter uma base confiável para fazer essa estimativa e aí se apoiar muito no mercado para ter esses valores. Isso pode também trazer uma série de dificuldades, como a gente vai ver, né? Esse planejamento detalhado dos custos durante a fase de planejamento ou a fase de FEL, para quem trabalha dentro da metodologia FEL, é uma etapa crucial e é uma etapa muito desafiadora, porque justamente muitos profissionais, né, ou não têm experiência de levantamento detalhado de custos, ou então, o que acontece com muita frequência, a gente já comentou aqui no canal, é a quantidade de projetos por equipe. Você tem uma equipe que está ali tentando desenvolver vários projetos ao mesmo tempo, e todo esse processo de estimativa de custos leva muito tempo. É um processo muito trabalhoso, você precisa levantar todo o escopo, conferir os quantitativos, definir quais são as composições de preços unitários que serão usadas. Muitas vezes a empresa não tem toda a base que você precisa, você tem que buscar de fora, até depois fazer consultas com os potenciais proponentes, né, com fornecedores e assim por diante. Então a gente vê, né, que além da falta de profissionais, tem também a falta de expertise na execução. Então muitos profissionais trabalham apenas no desenvolvimento de projetos, o que é normal, né? Mas falta às vezes uma visão de dificuldade de execução para trazer para dentro
né, da estimativa, a parte de custos. Faltam referências detalhadas do que vai ser utilizado para essa estimativa, uma vez que não é o core business das empresas que são contratantes. O core business não é fazer obra, então muitas vezes você não tem dados detalhados, mas a gente já falou aqui no canal também. Se você trabalha, né, se a sua empresa trabalha num setor de capital intensivo, onde os projetos são uma constante, ter capacidades fortes de desenvolver e executar projetos faz parte da estratégia, tem que fazer parte da estratégia. Porque se o meu crescimento ou se a perpetuidade do meu negócio depende de executar bem os projetos, eu preciso ter bem essas competências dentro de casa, porque o meu futuro depende delas. Então, não cola muito aquela questão, né? Nós somos uma empresa que produz, que opera, nós não somos uma empresa de projetos. Toda empresa é basicamente uma empresa de projetos, né? Até quem se interessar, volte lá atrás no episódio com o Antônio Nieto Rodrigues, onde ele fala da Project Economy, a economia de projetos, né? No futuro muito próximo, todas as empresas serão empresas de projetos. E a gente já comentou também da falta de tempo, que é outra barreira, porque você precisa desenvolver vários projetos ao mesmo tempo, e tudo isso traz essa dificuldade para que você tenha o prazo necessário para desenvolver uma boa estimativa. E isso pode resultar em uma série de problemas, e eu separei aqui 5 fatores que são importantes para você que trabalha com gestão de custos em projetos, para que a gente possa atacar, né, esses potenciais problemas e dessa forma desenvolver melhor a maturidade de custos do nosso projeto. Então vamos lá, conte comigo. Primeiro fator, você não sabe se os custos são factíveis. Segundo, ficamos sem base para julgar as propostas das proponentes. Terceiro, ficamos sem base para equalizar as propostas. Então, um fator é você entender o que está sendo proposto, o outro é você comparar com as demais concorrentes. O quarto fator, ficamos sem base também para o controle da execução. E o último, número 5, no caso de pleitos, nós também não temos uma base ali para comparação e até para defesa em relação a algum problema com o contratado. Então, vem comigo, vamos passar por cada um desses 5 passos sobre como melhorar o planejamento de custos do seu projeto. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Então vamos lá, dos 5 fatores que nós comentamos sobre como planejar melhor os custos do seu projeto, o primeiro é não saber se os custos são factíveis. Eu falei disso na introdução. É uma situação muito decepcionante para todo profissional de projetos. Tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Eu já passei. Aonde você vai para o mercado com uma expectativa de custo para o seu projeto, defendeu o projeto, planejou o projeto, conseguiu a aprovação de verba para o orçamento, e quando você vai para o mercado, você vê que aquele valor é insuficiente. Porque os valores que o mercado está cobrando para aquele tipo de serviço, para aquele escopo, para aquele fornecimento, estão acima do que você tinha planejado. Então, a gente vê muitas vezes que empresas acabam baseando suas estimativas preliminares do projeto, lá na fase de FEL 2 e até mesmo na fase de FEL 3, em cotações preliminares de fornecedores. Pela falta de expertise interna, de fazer um detalhamento desses custos, usar composições de custos unitários para que você tenha a certeza de que aquilo é factível, muitas empresas, pelas dificuldades que eu citei lá na introdução, de não terem uma base, né, construída internamente, de não terem profissionais com tempo e com expertise de execução para fazer esse trabalho,
acabam se apoiando em cotações preliminares de fornecedores. E aí, você tem uma certa lógica para isso. Bom, eu vou contratar por pacotes, porque eu não sou construtora, eu não vou construir o projeto. Então, se eu orço todos os pacotes, ou os principais normalmente, do meu projeto no mercado, e somo o valor dos pacotes e tenho mais uma estimativa, seja paramétrica, seja por analogia, do restante do escopo, que não é tão significativo, se eu somar isso tudo, eu tenho o custo direto e indireto do meu projeto. Então a lógica faz sentido, mas o problema é o seguinte: normalmente esses projetos também costumam ter problemas de maturidade. Então o escopo, primeiro, que vai para o mercado, ele muitas vezes pode não ser um escopo completo ou não estar suficientemente detalhado para gerar uma cotação que seja mais factível, mais confiável por parte do fornecedor. O segundo ponto é que quando você faz consultas de mercado, você tem propostas consultivas, às vezes você tem zonas cinzentas que ficam entre um escopo ou outro, que você, se não detalhar muito o escopo que vai ser cotado pelos proponentes, você acaba tendo um espaço ali de atividades ou de custos, enfim, que ninguém cotou. E aí você tem vazios dentro da tua estimativa e você não percebe. Por quê? Porque você confia que o pacote que o fornecedor cotou, ele está completo. Ele conhece da execução, ele sabe o que é necessário, e ele vai estimar para isso. E depois, quando o projeto começa na execução, a gente vê que a história não é a mesma. Então, a qualidade da informação que você recebe é diretamente proporcional à qualidade da informação que você entrega ao mercado para a cotação. E isso, como eu já falei, muitos projetos têm problema de maturidade nas etapas preliminares, FEL1, FEL2, e até muitos também carregam isso para o FEL3. E isso reflete no custo. Se o meu projeto não está maduro, a estimativa de custos não está correta. E aí ela vai vir abaixo da necessidade de fato. Então, ter cotações próprias nesse momento é essencial para que você possa ter uma estimativa melhor de custos. O que eu quero dizer com isso? A capacidade interna da empresa, detalhar o escopo do projeto, pegar as planilhas de quantidades dos projetos de engenharia, transformar isso numa cotação robusta. E aí, claro, eu vou me apoiar no mercado, com certeza, mas eu tenho a minha estimativa interna também. E ali eu já consigo cercar muita coisa, eu já tenho dados muito mais detalhados em relação à execução do projeto. Eu consigo estimar melhor as condições difíceis de execução de alguns pacotes para saber que o custo deles deve ser maior do que um custo convencional. Eu tenho muitas restrições no site, ou eu tenho problemas de logística, ou realmente o acesso é muito difícil, o canteiro é muito restrito. Tudo isso interfere no custo de execução. Então, eu preciso ter uma forma detalhada de fazer as minhas estimativas e dessa maneira ter mais subsídios para depois julgar aquilo que o mercado está me trazendo. Ficou claro? Bom, vamos para o item 2. Ficamos sem base para julgar as propostas que nós recebemos. Então pense que você terminou a fase de projeto básico, terminou o FEL3, tem as suas estimativas, normalmente baseadas em pacotes, então você não tem o orçamento tão detalhado. E quando começam a chegar as propostas de execução, ou até mesmo, falei no FEL3, mas pode ser durante o desenvolvimento da engenharia detalhada, quando você recebe uma proposta de execução de um projeto, por parte de uma proponente, de uma executora, de uma construtora, uma montadora, como conseguir avaliar se aquele valor está coerente ou não? Como avaliar se as estimativas de repente não estão altas demais? Será que esse fornecedor aqui não está chutando muito para cima? Isso pode acontecer normalmente com aqueles que você deseja contratar, Poxa, essa empresa aqui é mais bem estruturada, já trabalhou para nós no passado e tudo mais, então se eu puder contratar vai ser melhor. E aí vem uma estimativa muito alta e você não consegue julgar se de repente aquele fornecedor, por ele ter uma capacidade melhor, por ele ter uma experiência maior, será que ele está enxergando dificuldades aqui que eu não vi e que os outros não estão vendo? Por outro lado, se a estimativa vem num valor abaixo, como saber se aquilo é factível ou não? Como saber se de repente, poxa, aqui a gente tem uma oportunidade, o projeto tem um custo interessante e a gente consegue executar. Então, como conseguir julgar aquela proposta individual com base naquilo que você tem?
Será que a gente vai fechar o olho e confiar? Não, o mercado é assim, se ele está me propondo é porque é isso mesmo, eu que não sei e vamos embora, né? Eu conheço um profissional, trabalhei com ele, que é muito bom em negociação, ele vai ouvir esse episódio, depois quero ver se ele vai mandar uma mensagem. A gente recebia propostas de fornecedores, às vezes chegava a cotar com um só que era mais barato, né? Uns trabalhos que a gente precisava fazer bem específicos. E aí, às vezes vinha uma estimativa, a gente olhava assim, nossa, mas ele não vai conseguir fazer por esse preço, né? Tá muito baixo. E aí, por parte do contratante, de nada adianta você contratar um serviço por um valor que não é factível, porque depois aquele fornecedor, ou ele vai abandonar o seu projeto, ou ele vai quebrar no meio da obra. E não é isso que você quer. Isso só traz mais problemas e mais prejuízos, fora o atraso. Então, o que esse engenheiro fazia? Ele ligava para o fornecedor, tinha um bom relacionamento com o fornecedor. Falava, fulano, estou aqui com a tua proposta, mas olha, eu preciso entender o que você orçou aqui, porque ela está cara demais, né? Claro que ele não ia falar para ele, olha, tua proposta está muito barata, inclua isso, ou aumente mais 10%. Você nunca vai fazer isso. Mas então ele ia pelo caminho contrário. Ela está muito cara. Aí o fornecedor ficava bravo. Mas como, cara? Olha só, tem isso, tem aquilo e tal. Falei, então me explica, o que você está cotando? Ah, eu vou precisar de tantas plataformas, que é tanto por dia, elas vão trabalhar tantos dias, eu estou colocando tantas pessoas, olha só esse material que eu cotei lá, está custando X mil reais, etc. Então ele ia, né, ponto a ponto. E como esse engenheiro conhecia muito bem o escopo, ele ia provocando. Tá, mas você se atentou que tem tal coisa? Você cotou isso aqui? Como é que tá? Né? Então ele ia pegando os pontos principais para ter certeza que o fornecedor tinha cotado tudo. E às vezes o que acabava acontecendo é que ele via que não. Ele cotou realmente o escopo completo. A margem dele vai estar muito baixa, mas o orçamento dele está assertivo. A gente pode ir em frente. E às vezes acontecia que tinha alguma dificuldade a mais que ele não tinha se atentado. E aí ele falava, poxa, isso aqui não está no meu orçamento. Aí esse engenheiro falou assim, puxa, mas agora você vai revisar a proposta, você vai cobrar mais caro e tal. E aí o fornecedor, não, mas não tem jeito de eu fazer desse jeito e tal, preciso incluir e tudo mais. Ah, então revisa aí e faz o melhor que você puder. E aí o fornecedor então mandava a proposta revisada, subia o valor e a gente contratava, né? Então, você só consegue fazer isso se você tiver conhecimento do escopo, do custo das atividades, porque fora isso você fica na mão do teu fornecedor e não é isso que a gente quer, né, para o sucesso do projeto. Bom, falamos os dois primeiros pontos, vamos agora para o terceiro, a equalização das propostas. Eu preciso ter uma base para comparar as propostas entre os fornecedores, porque elas nunca vão vir da mesma forma. Se eu coloco uma cotação mais por pacote, onde eu tenho preços globais dos meus fornecedores, aí é que eu não consigo comparar nada, porque eu vou ter um certo julgamento da proposta técnica, mas o preço unitário da execução do serviço, quanto que é de material, quanto que é de mão de obra, quanto que é de mobilização, isso eu acabo não tendo. Então, a gente quer fugir dessa situação, porque senão eu não tenho como fazer um bom julgamento. A equalização das propostas dos fornecedores, ela conta uma história muito completa. Se você tiver dados detalhados, você consegue entender o que cada um está cotando, aonde um é mais competitivo, aonde é menos, aonde estão indo os custos indiretos. Ou seja, você consegue juntar uma composição aonde você vai buscar otimizar aquelas propostas para ter uma contratação mais eficiente. Ou seja, aonde você vê que tem um fornecedor que é capacitado e que está ali mais competitivo, aonde que ele ainda está cobrando muito mais caro que os outros, para que você possa trazer para a mesa de negociação, de repente, aqueles pontos. Olha, se ele baixar isso aqui mais um pouco, a gente consegue ter uma proposta ainda mais competitiva. Mas não é só para isso. Não é para ver onde cada um está cobrando mais caro para você ir lá e apertar na negociação final. Mas é também para você avaliar a estrutura de custos de cada empresa. Então, tem várias historinhas que essa equalização te conta. Por exemplo, uma vez nós fomos contratar um escopo grande de terraplenagem. E aí, para simplificar a situação, a gente tinha uma empresa que tinha uma jazida e uma empresa que não tinha uma jazida. E o contrato era muito grande. E a hora que você colocava as duas propostas, uma do lado da outra, com todos os custos unitários abertos, você sabia
né, como é que aquilo estava sendo cotado. Então, por exemplo, quem tinha jazida naturalmente estava com custo de material muito mais baixo do que quem não tinha. Quem não tinha ia ter que comprar de outro fornecedor. Em compensação, para não ficar não competitivo, aquele fornecedor que não tinha jazida, na parte de serviço, estava cobrando mais barato. Então, estava basicamente sacrificando equipamento para poder compensar na compra do material. E o outro era diferente, era o contrário. Então, pode parecer óbvio, mas esse tipo de situação é esperada que aconteça. Ou seja, a hora que você busca olhar uma equalização de uma proposta desse tipo, você espera que essa história seja contada ali nos custos. Se estiver diferente daquilo, alguma coisa pode estar errada, ou enfim, né, você tem uma situação ali que dá para transformar aquelas propostas em algo mais competitivo. Se o cara que não tem a jazida está com material mais barato do que o que tem, aí você tem que tentar entender se o que tem está querendo, né, cobrar muito mais, o famoso enfiar a faca, ou se aquele que está mais barato, né, o teu fornecedor que não tem a jazida, se ele está muito mais barato, pode ter um gap muito grande ali. Da onde que ele está buscando esse material? Será que é isso mesmo? Será que ele vai trazer de uma jazida licenciada de fato? Por mais que você peça certificação e tudo? Porque se ele está pagando tão pouco pelo material e ele não tem a jazida, como é que alguém está vendendo para ele nesse preço? Então essa equalização é muito importante. Outro ponto que fica muito claro para a parte de serviços, como é que estão os custos indiretos? Eu pego uma empresa que tem uma sede aqui na minha cidade e está competindo com outra empresa que é de outro estado. O custo indireto não pode ser igual. Certo? Pelo menos você não espera, porque um tem um deslocamento, vai pagar alojamento, enfim, né? Tem toda uma logística para trazer o pessoal, para trazer equipamentos, para trazer materiais. Então, você, ao analisar a equalização detalhada, consegue ter essa base e assim consegue julgar melhor. Então, o comparativo entre as proponentes fica muito mais assertivo quando você, de fato, tem o detalhamento da sua estimativa. Outra coisa que você pode avaliar são as produtividades, porque o custo anda casado com prazo. Se ele está dizendo uma proposta técnica que faz uma determinada frente de serviço em 60 dias, 90 dias, e o outro contratado fala que faz em muito menos ou muito mais, você precisa entender as diferenças. Então, eu também já passei por casos onde a gente tinha uma frente super crítica do projeto lá com quase 90 dias de duração, e aí o fornecedor mandava na proposta técnica o cronograma preliminar, tudo bonitinho, atendendo os nossos prazos, e a gente ficava em dúvida. Chamava os fornecedores, um de cada vez, e falava assim, fulano, fase crítica é essa aqui. Me explica como é que você vai fazer. E aí, né, normalmente o engenheiro da proponente começava, não, a gente vai começar por aqui, a gente consegue fazer tanto por dia, são tantas equipes, uma equipe está fazendo isso, outra equipe está fazendo aquilo. E dessa forma, ó, vamos na mão, então vamos fazer aqui. A gente gastava uma hora e meia, vamos fazer um mini Gantt aqui para entender, né, um cronograma de barrinhas ali para entender a sequência e ver se encaixa. E aí tinha reuniões que a gente fazia isso assim, beleza, o cara domina aquilo que ele orçou, ele realmente está por dentro do escopo. E tinha situações onde ficava claro que aquele prazo não era factível e ele tinha se comprometido. Então isso levanta um último alerta para esse ponto. Não é porque o seu fornecedor concordou com o seu cronograma que ele vai conseguir fazer. Não esqueça, a obra é sua, a obra não é do contratado. Ah, mas ele tem multa no contrato, ele tem a responsabilidade. A obrigação de saber se é possível fazer ou não é sua. Se ele tiver uma forma melhor, mais ágil, mais produtiva de executar, ótimo, ele vem e apresenta para você e você muda o plano. Mas você precisa garantir que a maneira com que você planejou é factível, porque senão você está simplesmente adiando um problema que quando estourar lá na obra já é tarde demais para ser resolvido. Falamos então dos 3 primeiros pontos, dos principais motivos que nós temos para ter um planejamento de custos detalhado. Então, primeiro, saber se os custos são factíveis, poder julgar as propostas individuais e poder fazer uma boa equalização entre as proponentes. Agora, indo para a fase de execução. Passando a fase de contratação, contratei ali as minhas empreiteiras, minhas montadoras e vou para a fase de obra, né? E aí
você começa a ter as batalhas normais de qualquer projeto. O projeto começa e naturalmente você, né, já começa a observar alguns atrasos. As frentes não saem como planejado, os primeiros marcos começam a ser perdidos, né? Eu sei que no seu projeto isso não acontece, mas escutei que na concorrência acontece pra caramba. Então vamos tentar entender aqui. Você vai pegar a equipe que aquele fornecedor tem no seu projeto, né? Vai verificar como é que foi a curva de mobilização, como é que essa turma está estruturada, qual que é a produtividade do time. Então imagine que ele devia ter 100 pessoas mobilizadas naquele período, de acordo com a proposta detalhada que ele te forneceu. Olha mais uma vez a importância de ter o detalhamento dos custos, né, do planejamento do projeto. Ele devia ter 100 pessoas, ele tem 85. A produção foi abaixo do planejado. Foi por falta de recurso? Primeira resposta pode ser sim, ele precisava ter 100 pessoas, tem 85, é óbvio que ele vai atrasar, né? Agora, quem está mobilizado está produzindo conforme esperado? Ou seja, tirando a parte da quantidade de pessoas, será que a produtividade dos times está de acordo com o planejado? Olha como as coisas se encaixam. Por quê? Se ele tem 85 pessoas e essas 85 pessoas fazem o equivalente a 85% do que você tinha planejado, então pode ser um indicativo de que a produtividade dele está ok. Faltam recursos, por isso que ele está atrasado. Então, se ele adicionar mais 15 pessoas dentro dessa produtividade, claro, fazendo uma conta simplista aqui, ele consegue atingir aquilo que tinha sido planejado. Agora, e se essas 85 pessoas que estão mobilizadas produzirem menos do que seria o equivalente aos 85%? Aí você tem dois problemas. Quer dizer o seguinte, se ele mobilizar os recursos que ele tinha prometido, ainda assim ele vai atrasar. Embora atrasar menos do que hoje, mas ele vai continuar atrasando, porque a produtividade está mais baixa. E eu já comentei aqui, custo e cronograma andam juntinhos. Então, se a tua produtividade é baixa, ele vai levar prejuízo em relação ao orçamento dele. E essa conta vai chegar. E quando essa conta chega, por mais que seja a responsabilidade do contratado, o risco é dele, etc., se ele ficar em dificuldades, ele vai vir tentar compensar aquilo de alguma forma. E normalmente isso vem através de pleitos, né? A gente já vai falar disso. Eu quero lembrar aqui também de um outro fator que fala da importância desse planejamento e que eu já citei em outro episódio do podcast, talvez em mais de um, que é a espiral descendente de mão de obra, que tem lá no livro do Edward Merrill, né, o Industrial Mega Projects, que ele fala o seguinte, que é típico do momento em que um mega projeto começa a sair dos trilhos, que você tem um atraso na engenharia detalhada, porque a gente subestima demais a duração da engenharia detalhada e não programa a sequência correta que ela deve ser emitida. Atrasando a engenharia, eu atraso os suprimentos, mas aquele pouco de engenharia que eu tinha, eu já mobilizei a construtora, a montadora, enfim, as empresas que estão no campo, e aí eu tenho pressa, eu vou enchendo de gente no campo, só que uma hora o gargalo de fornecimento chega, ele aperta. E aí o pessoal de campo começa a ficar sem frente, porque a engenharia está atrasada, o suprimento está atrasado. E você tem muita ineficiência. A partir da hora que esses pacotes começam a chegar de novo, ou seja, eu tenho uma nova leva de engenharia chegando no campo, tenho mais materiais chegando no campo, o que normalmente os owners fazem é pressionar a contratada para encher de gente o projeto, aumentar turno, etc. E aí você tem mais pessoas ali na correria. Isso tudo vai criando uma espiral que vai piorando a situação do projeto e a produtividade por pessoa vai caindo. Porque você enche de gente para fazer o mesmo escopo, você começa a ter restrições de canteiro, começa a ter problemas de segurança, e aí você só gasta mais mão de obra para fazer o mesmo escopo. Então é um dos motivos do porquê grandes projetos, ao invés de estourar o custo em 10, 20, 30%, às vezes estouram em 200, 300%. É um ralo de dinheiro que não acaba mais. E eu converso com muitos gerentes de projeto que falam que isso não importa, porque a responsabilidade da mão de obra é do contratado, ele tem multas no contrato e toda aquela história que a gente já falou aqui. Só que, mais uma vez, a consequência do projeto fica comigo. Eu sou o principal interessado. Nenhuma multa em cima de um contratado cobre o prejuízo que eu tenho pelo projeto não estar operando.
E quando a corda aperta para o contratado, aí vem mais uma vez a importância do que a gente está discutindo hoje. Quando fica ruim a coisa para ele, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai se agarrar no contratante. Ou seja, ele vai vir com o tema do nosso próximo capítulo, né, aqui, que é a parte de pleitos. Ou seja, eu estou tendo prejuízo. Para não quebrar, eu preciso cobrar de ti. E vou cobrar de quem? Do meu contratante. E vou me aproveitar da falta de detalhamento do meu contrato, da minha proposta lá atrás. Então vamos para o item 5. Ficamos sem base para a discussão de pleitos. Como é que você vai entrar então numa discussão com a sua contratada se você não consegue discutir detalhes do impacto de uma mudança, de um atraso, que dê razão ou não a uma disputa por desequilíbrio econômico-financeiro desse contrato? Como que eu consigo comparar aqueles pontos que eu falei, mobilização de pessoal, produtividade, né, quantidade de pessoas que estão no campo, quantidade de equipamentos? Como que eu vou até me defender do contratado se eu não tenho informações detalhadas da fase da proposta, porque eu confiei no pacotão que ele forneceu? Então aí, nesse caso, eu estou deixando a faca, o queijo, o pão, o prato, tudo na mão do meu contratado, porque ele vai montar a justificativa que ele quiser, porque eu não tenho um baseline para comparar. E isso acontece direto. Quantas vezes eu já vi isso e sofri na pele também, contratadas querendo cobrar adicionais causados por problemas na obra, né? Falta de acesso, liberação de frente, quando ele na verdade estava atrasando e segurando outros serviços. Ou quando ele na verdade não tinha mobilizado todos os recursos. Mas sempre tentando buscar uma brecha para poder jogar essa conta para cima do contratante. Teve um empreiteiro meu uma vez, inclusive, que num projeto super crítico, eles eram o caminho crítico do projeto. Tinha pouca gente na obra, uma produtividade baixíssima. E aí chegou final de ano, o pessoal simplesmente mandou uma cartinha dizendo que estava dando férias coletivas para a sua turma por 2 semanas. E ainda depois mandou uma outra carta cobrando adicional, dizendo que, né, tinham vários problemas na obra que ele não estava conseguindo produzir por falha nossa, apresentando um cronograma estendido e tudo mais, né, querendo plantar ali uma semente para cobrar um pleito depois. Bom, a gente não conseguiu fazer com que esse empreiteiro não abandonasse a obra, resolvemos não tentar uma substituição naquele meio tempo, porque ia ser muito pior para a gente ia levar mais tempo para isso, mas aí a gente fez uma carta, né, apontando todas as falhas do contratado, tudo que tinha sido combinado e o que ele não tinha feito, falta de mobilização de pessoal, falta de produtividade, etc. Cronograma que ele mesmo tinha apresentado na época da proposta, que desmentia o cronograma que ele mandou nesse suposto pleito, e aí a gente já desmontou de cara. O que acabou acontecendo é que quando eles voltaram finalmente, a gente colocou tanta pressão com essa comunicação, deu prazo para eles refazerem o plano de ação ali para colocar o projeto nos trilhos, e aí as coisas acabaram depois acontecendo. A gente conseguiu retomar aí a produtividade esperada. Mas, como eu falei para vocês, se você deixar na mão do contratado, ele vai brincar com os dados da maneira com que é mais conveniente para ele, e aí vai ficar ruim para você como contratante. Bom, esses eram os 5 pontos que eu queria trazer para vocês hoje, que é um ponto que sempre, um assunto que está sempre em discussão quando a gente fala de preparação para a execução ou de maturidade de projetos, onde o expertise de um orçamento detalhado dos custos por parte do owner é muito importante para o sucesso do empreendimento, porque vai ajudar em todas as etapas. Ajuda a identificar problemas de execução que você consegue antever e assim melhorar, consegue antecipar dificuldades que vão carregar os custos das propostas dos proponentes, consegue te dar dados para você julgar essas propostas e depois fazer uma boa equalização e te fornece dados para que você consiga controlar bem a execução e não ficar na dependência do fornecedor. Né? Você não fica refém do teu fornecedor na hora de comparar o seu desempenho, na hora de comparar os custos, na hora de se defender em relação a pleitos ou cobranças de aditivos. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que você consiga aplicar boas práticas como essas aqui dentro das suas estimativas. Essa parte de gestão de custos é um mundo à parte. A gente precisa trazer mais para o nosso canal, né? Tá no meu compromisso aí para o próximo ano, trazer mais assuntos de elaboração e gestão de CAPEX para projetos. E eu tenho certeza de que essa discussão vai ser muito produtiva
para todos os profissionais que trabalham não apenas com estimativa de custos, mas custo é o coração, junto com o prazo aí de qualquer projeto. Eu preciso ter isso bem equacionado para ter projetos de sucesso. Se você curtiu esse episódio aqui, se você curte o nosso canal, não deixe de indicar para outros profissionais. Eu falei lá no começo do episódio que a nossa audiência está crescendo muito nos últimos meses, então isso é graças ao compartilhamento por parte de vocês. Sempre tem um outro profissional que de repente não teve contato ainda com o canal, encaminhe para ele, tenho certeza que ele vai gostar, né, de você ter feito uma referência, dizer, olha, a pessoa se preocupou comigo, lembrou de mim quando escutou esse podcast, e assim a gente vai levando o conteúdo cada vez mais longe. Da mesma forma, quero mais uma vez te convidar a ser um apoiador do canal. Nós temos planos a partir de apenas R$ 5 por mês, e você suporta essa iniciativa para que a gente possa levar esse conteúdo cada vez mais longe. Eu quero agradecer a quem já é membro e agradecer também ao Teams Ideas by Prospery, a Prospery que é nossa parceira do Capital Projects Podcast e que tem soluções fantásticas para gestão de portfólio, para gestão de capital. Então não deixe de consultar o site da Prospery, você vai encontrar o link aqui na descrição desse episódio, assim como o link para o Catarse se você quer se associar. E vem aí a nova turma do curso de Metodologia FEL, estamos fechando os últimos detalhes das plataformas para fazer o lançamento. O curso está muito legal. Eu gravei num estúdio para TV, para cinema, que é vocês vão ver que a qualidade é incomparável e é a qualidade que você merece para ter um bom treinamento. Logo, logo vou estar divulgando a primeira turma nesse novo formato, a turma 9 já desde o lançamento, mas a primeira nesse formato. Então fique ligado aqui no nosso canal para as novidades. E eu espero você para a semana que vem para o episódio número 99 do Capital Projects Podcast. Um grande abraço e até a próxima!